Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que encontram. Quem é essa porta? A porta, ela é Jesus. Essa porta é o próprio Jesus. Aquele que não entra pela porta é ladrão salteador. Mas o bom pastor é o que entra pela porta e não pela janela, e não pula os muros, porque quem faz isso é o próprio ladrão, e o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Jesus está te chamando, porque Ele é a porta. Hoje há muitas religiões no mundo, muitas religiões demais. E muitas delas são falsas. E essas religiões não levam para a vida eterna, mas sim para o fogo eterno. A religião não nos aproxima de Cristo. Muito contrário disso, a religião ela nos afasta da cruz, do Evangelho. A religião é o caminho largo, é o sistema que nos leva para a perdição. Agora Cristo é o que nos aproxima de Deus. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, o único caminho, a única verdade, a única vida. Quando Jesus disse isso, Ele quis dizer que Ele é o único, verdadeiro, absoluto. E não existe outro. Não existe nenhuma religião, nenhum sistema que pode levar o homem a ter a vida eterna. É somente Cristo, somente Ele. A humanidade, para encontrar o sentido da vida, qualquer homem, qualquer mulher que tenta descobrir o propósito da vida, que tenta descobrir o porquê está neste mundo, só pode conseguir descobrir o propósito através de Cristo. Ele é a revelação de tudo. É Jesus. Jesus é a porta. Se você quer ter a vida eterna, é necessário entrar por essa porta. Mas essa porta é estreita. Essa porta não é qualquer pessoa que consegue entrar por essa porta. Por que essa porta é tão estreita? Por quê? Porque essa porta não entra a pessoa que comete e vive em pecado. Na verdade, qualquer pessoa que quiser entrar por essa porta, é necessário negar a si mesmo, renunciar ao seu pecado, o seu orgulho, negar a sua prepotência, a sua própria vontade. A pessoa que quer entrar por essa porta e ter uma vida transformada, tem que deixar a bagagem de lado. A bagagem que é os desejos, a consciência, as vontades do mundo, da sua carne. Você tem que crucificar tudo isso e ressuscitar e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Essa porta estreita é tão difícil de seguir, por quê? Porque essa porta, ela aproxima de Deus. Ela nos leva a Deus, é o caminho até a Deus. Por isso que o homem,
para poder caminhar e entrar nessa porta estreita, ele tem que deixar sua bagagem de pecado. Ele tem que deixar suas curtições, suas diversões deste mundo. Ele tem que deixar tudo o que leva para o inferno, para a condenação eterna. Por isso que a porta é estreita. Porque não entra bagagem, não entra promiscuidade, prostituição, avareza, soberba, orgulho. Não entra adultério. É necessário que o homem renuncie a si mesmo, deixando de lado a sua própria vontade. Essa porta é estreita porque, para poder dar a vida eterna, o próprio Jesus disse que o homem só consegue ter a vida eterna se ele renunciar a tudo aquilo que impeça de segui-lo a Cristo, até mesmo a sua esposa, o seu esposo, até os seus filhos, se for possível. Aquele que não negar aquilo que mais aprisiona ele de se achegar a Cristo, não pode conseguir ter a vida eterna. Então, se for possível, até o seu pai e a sua mãe, é necessário renunciar. Se for preciso, se você quer ter a vida eterna, aquilo que você mais ama, é preciso você deixar para trás e seguir a Cristo. Por isso que a porta é estreita. Porque você tem que deixar aquilo que você mais ama, aquilo que você mais prioriza em primeiro lugar. E aí você tem que priorizar as coisas de Deus. Você tem que abandonar tudo e fazer como Abraão. Deus teve um chamado na vida de Abraão. Mas para Deus abençoar a vida de Abraão, foi necessário ele tomar uma decisão. Ele teve que tomar uma atitude em sua vida. E Deus falou para Abraão para sair da sua parentela, da sua família, da casa do seu pai, e retirar do seu país e ir para a terra aonde Deus ordenasse ele ir. Abraão, ele não pensou várias vezes. Abraão não ficou lastimando, não ficou reclamando, mas simplesmente obedeceu a voz de Deus. Quando Abraão obedeceu a voz de Deus, isso foi imputado como justiça. Ele foi justificado pela fé. Porque Abraão não mediu esforço. Abraão simplesmente ouviu, atentou à voz de Deus, obedeceu à voz de Deus. E Abraão deixou seus pais, a sua família ali, os seus parentes. Foi com sua esposa e com seu sobrinho Ló. E ele se retirou, deixando ali os deuses de seu pai. Porque a Bíblia fala que os pais de Abraão seguiam outros deuses. Então Abraão renunciou para viver o propósito de Deus. Para Abraão possuir a terra. Para Abraão ver a promessa de Deus ser cumprida em sua vida, foi lançado um desafio. Foi lançado um desafio. E para seguir a Cristo, para seguir este caminho estreito, é necessário obedecer esse desafio. Jesus fez esse desafio. Está fazendo esse desafio com você agora. Renunciar. Você renuncia este mundo de pecado. Você renuncia aquilo que é mais prazeroso para a sua carne. Você renuncia até mesmo o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, aos bens materiais. Você está pronto, preparado para renunciar até mesmo, se for possível, a sua profissão que você coloca em primeiro lugar? O seu relacionamento, o seu casamento que você coloca em primeiro lugar do que a Deus? Abraão teve um desafio. Ele obedeceu. Quando Abraão obedeceu o desafio de Deus, as promessas foram cumpridas. Demorou, passou tempo, passou ano. E mesmo na sua velhice, parecia ser impossível. Deus deu um filho chamado Isaac.
Deus abençoou grandemente a vida de Abraão. Abraão foi um homem muito próspero, abençoado. Deus deu riquezas a Abraão. Abraão teve tudo em sua vida, porque obedeceu o chamado de Deus, obedeceu a voz de Deus. E quando você obedece o chamado de Deus, a vocação de Deus, para obedecê-lo em toda a reta justiça, deixando de lado os deuses pagãos, deixando de lado a idolatria, deixando de lado a prostituição, deixando de lado aqueles relacionamentos de julgo desiguais, deixando de lado aqueles relacionamentos que afastam você de Deus. E Deus então abençoa completamente a tua vida. E a sua vida é totalmente próspera e abençoada por Deus, porque você obedeceu o desafio de Jesus. E Jesus está dizendo: entrai pela porta estreita. Essa porta é Jesus. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Poucos são os que a encontram. Todo coração contrito deseja, com sinceridade, estar entre os poucos. As exigências são maiores do que a maioria está disposto a aceitar. Para poder aceitar esse desafio, esse convite, é preciso estar com o coração aquebrantado, contrito, um coração totalmente voltado à voz de Deus. Somente aqueles que querem morar no céu não medirão esforços, não ficarão lastimando ou murmurando, mas simplesmente vai obedecer o chamado de Deus. Saiba, quando você obedecer o chamado de Deus para a tua vida, você vai viver os sonhos de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus. Ei, o homem faz tanto plano, o homem faz tantos planejamentos, não é verdade? Quando foi para começar este ano 2022, você não fez tanto plano? Vários anos que passou, você não fez tanto, planejou tantas coisas e não aconteceu? Por que não aconteceu? Porque o homem faz tanto plano, mas a palavra certa procede da boca de Deus. A gente faz tanto plano e nada dá certo. Por quê? Porque a gente quer viver os nossos planos, mas quando a gente vive os planos de Deus, tudo dá certo. Quando a gente vive os propósitos de Deus, tudo ocorre bem. Porque quando a gente coloca os nossos planos na mão de Deus, tudo dá certo. Quando você coloca na mão de Deus os seus propósitos, aí tudo prospera. Não adianta você querer andar sozinho, sem a ajuda de Deus. Não adianta você querer viver uma vida sem a presença de Deus. É necessário entrar pela porta estreita. É necessário você aceitar este convite, entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva para a perdição. Poucos são os que entram pela porta estreita, mas o caminho largo são milhares de almas que vão para o inferno. Gente, nós vivemos num mundo moderno, vivemos num mundo onde o pecado tem aumentado demais, demasiadamente. Então as pessoas têm deixado de entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, porque eles querem viver a sua própria vontade, querem ter uma liberdade, uma vida mais livre, querem ter uma vida de curtição, uma vida de bebida, uma vida de vícios, de imoralidades, mas esses caminhos levam para o inferno, leva para o fogo eterno, leva para a condenação eterna, onde a Bíblia trata que é um lugar de tormento eterno, um lugar de solidão, de terror, um lugar de gemido, um lugar onde os vermes, os bichos nunca morrem.
o fogo nunca apaga. Um lugar de trevas, solidão, de desprezo eterno. Este caminho largo que está levando milhares de pessoas para a condenação. Este caminho que as pessoas estão seguindo, que é o caminho espaçoso, mais aberto. O caminho largo, aonde entra bagagem. Mas o caminho estreito não entra bagagem, não entra pecado, não entra. Porque é estreito. A porta do céu é estreita. Para o homem poder entrar na porta estreita é necessário renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. É necessário ter uma renúncia. Todos apóstolos, todos homens de Deus que quiseram entrar por essa porta tiveram de deixar até mesmo a sua profissão, a sua família, a sua casa, o que mais amava, para poder seguir Jesus. Você está pronto para isso? Você está preparado para tomar essa atitude? A porta continua ainda estreita. Você pode mudar a doutrina da bíblica. O homem pode mudar a doutrina, os ensinamentos de Cristo. Mas a porta ainda continua estreita. Aprenda isso. Que isso seja como lição para a tua vida. Você pode trocar de igreja à vontade. O homem é livre. O homem tem livre-arbítrio para escolher o que quer. Deus deixou à vontade. Você pode escolher o que você quiser, mas a porta continua ainda estreita. A palavra de Deus, a doutrina que Jesus ensinou sobre divórcio, sobre adultério, sobre fornicação, sobre moralidade, ainda continua aqui, na palavra de Deus. A porta continua apertada. Por isso, meus irmãos, não adianta querer trocar de igreja, um lugar mais fácil. Não adianta você querer viver coisas fáceis, porque a porta que é difícil, a porta que é difícil de caminhar, a porta é Jesus. Não adianta, se você quiser chegar a Deus, a Bíblia fala, eu sou o caminho, o único caminho que leva até a Deus. Ninguém vai ao Pai, senão primeiramente a mim. O próprio Jesus falou, ninguém chega ao céu se primeiro não passar pela porta. E a porta é estreita, Jesus. Não adianta inventar um evangelho de ilusão. A porta continua estreita. Que Deus abençoe a tua vida. Os ungidos, só entre os revestidos, lavados e comprados pelo sangue de Jesus. Lá só entram os guerreiros, só entram os valentes, aqueles que não deixaram sua cruz. Pois o Senhor dos senhores morreu pelos pecadores, mas não ama o pecado. Se quiser entrar no céu, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga a Jesus. A porta continua estreita, a porta continua estreita. Não adianta inventar um evangelho de ilusão. A porta continua estreita, a porta continua estreita, a porta continua estreita. Não
Bem-vindo. Nós alegramos com sua presença. Nosso objetivo é conectá-lo ao amor de Deus. Jesus morreu por você para apagar o seu passado. Este Jesus veio e quer uma relação com você. Ele te ama muito. Obrigado por ter assistido esta live. Que Deus abençoe todos vocês na paz do Senhor Jesus.